Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da série Estudo Sistematizado do livro Palavras de Vida Eterna, realizado pelo programa Espiritismo e Vida da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. Meu nome é Vinícius Rodrigues, eu moro em Piranguinho e sou trabalhador do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor da cidade de Itajubá, Minas Gerais. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, a gente vai refletir as lições trazidas pelo benfeitor Emmanuel no capítulo 2, que é intitulado Cresçamos para o Bem. Já é importante a gente fazer uma ligação desse convite que ele nos traz somente no título, da gente crescer para o bem. Quer dizer, se a gente tem que crescer ainda, é porque temos coisas a melhorar, Algo em nós ainda precisa crescer, não está no seu auge, Se a gente pensar em toda uma escala evolutiva, comparada com a nossa vida material, nos encontramos ainda num período, vamos dizer assim, da infância, desta caminhada, Nos assemelhamos a crianças, que ainda não têm conhecimento de tudo, que fazemos birra, Temos os nossos momentos de choro aí, às vezes sem necessidade, Fazemos bastante arte ainda, Não sabemos o que é bom para nós, muitas das vezes o que desejamos não é o que precisamos realmente, que nos fará bem, Às vezes uma criança quer muito um doce e isso, tem a questão da carne, até do excesso de açúcar no organismo, e assim também é para nós como espíritos, O que a gente está trazendo para nós deste plano material, Será que o que eu estou querendo realmente é o que eu preciso? E assim como aqui, passamos pelo período da infância, depois nos tornamos adultos, como espíritos também vamos ter essa evolução. E esse convite para que a gente faça esse crescimento, essa passagem pelo caminho do bem. Então Emmanuel vai trazer para a gente orientações de como que a gente pode fazer para seguir esse caminho, para a gente trilhar essa nossa evolução nesse caminho para o bem, crescendo, indo evoluindo pouco a pouco neste caminho trazido pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Como em quase todas as mensagens que Emmanuel nos traz, ele sempre retira um trecho da Bíblia, do Novo Testamento, e ali ele faz comentários pertinentes, Esses trechos foram escritos aí há mais de milênios e hoje ainda se fazem muito presentes e até difícil de ser praticados, Ainda temos essa dificuldade de estar assimilando e praticando também. Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 3, que é do Evangelho de João, no versículo 34, que é o trecho trazido por Emmanuel para nosso estudo de hoje. E esse trecho diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Eu costumo sempre fazer quando a gente fica a nosso cargo, os estudos, de voltar um pouquinho nos versículos bíblicos para a gente entender um pouco do contexto, o que se passava, quando que foi dito esta frase, para a gente para ampliar um pouquinho o nosso conhecimento e também o nosso entendimento. Então, no início desse capítulo 3º, tem a famosa conversa de Jesus com Nicodemos, e depois é trazido que Jesus foi para a terra da Judéia juntamente com seus discípulos, e lá ele estava realizando batismos nas águas dos rios lá. E ali também se encontrava João Batista, próximo, Não fala ali que é no mesmo local, mas fala também que se encontrava lá. E João Batista também, estava realizando batismos também. Ele até cita na Bíblia, porque ali havia muitas águas, muitos locais. E próximo a João Batista houve um debate entre os discípulos de João Batista e uns judeus que ali se encontravam sobre a purificação, sobre esse batizado. E foi dito que Jesus
próximo que Jesus estava realizando batismos também, que muitas pessoas estavam procurando. E João Batista então diz, né? O homem não pode receber nenhuma coisa se não for dada pelo céu, né? Então aqui a gente lembra da parábola dos talentos, né? Que nos é dado talentos, né? A gente tem as ferramentas em nossas mãos para praticar o bem, né? Para a gente atuar. Mas será que a gente está fazendo o que com esse talento recebido, né? Será que estamos enterrando como um dos recebedores lá fez, né? Com medo ou às vezes receio de dar errado, de perder, para poder entregar? Ou a gente está se arriscando, né? Procurando através dos erros essa melhoria? E ele continua falando, né? Que João Batista fala, né? Que ele não é o Cristo, mas que ele é o precursor dele, né? Ele veio para auxiliar neste caminho. E ele finaliza relatando que é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Eu achei essa frase muito importante porque da gente trazer para o nosso interior, né? Para haver a mudança, para que a gente possa crescer para esse bem, a gente tem que nos diminuir, né? Atacar um pouquinho esse nosso orgulho, nossa vaidade, né? Esse ego que a gente tem de nós mesmos e abrir o espaço para Jesus. Jesus tem que crescer dentro de nós, né? As nossas ações, os nossos pensamentos, eles têm que refletir Jesus. Como a gente vê nos discípulos, né? E nos espíritos que consideramos evoluídos, que passaram por aqui e nos servem de exemplos, em suas atitudes a gente verifica um pouco de Jesus, né? Pois Jesus era a prática desse amor. E quando a gente vivencia ou testemunha o amor, já fazemos essa ligação com o que o Mestre veio nos trazer. E ele continua, né, já chegando na parte nossa, que quem vem do alto está acima de todos. Quem é da terra e fala da terra. E quem vem do céu está acima de todos. Quer dizer, os enviados de Deus, né, eles trazem coisas sublimes, né? Para a gente ainda que não é evoluído, eles nos trazem exemplos que devemos segui-los, né? E quem é da terra não vai ter essa bagagem, né? Não vai ter todo esse conhecimento, esse cabedal, então vai falar somente coisas da terra, né? Não vai ter esse íntimo ainda. E chega na frase que Emmanuel separou para hoje, né? Que fala que porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Deus, né, o enviado de Deus, ele vai trazer os propósitos divinos, né? Pois ele já é evoluído, já não tem mais, né, essa necessidade do material, e ali vai trazer para nós esse caminho a ser seguido. E ele fala que pois não lhe dá o Espírito por medida. Quer dizer, ele não traz só um pedaço, ele dá tudo, nos oferece tudo que necessitamos para a nossa caminhada, né? E finalizando essa parte, ele fala: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos, né? Será que já paramos para pensar um pouco isso, né? Que tudo foi nos entregue? Vamos então, né, aos comentários da mensagem separada para hoje. E o primeiro ponto, destacado aí por Emmanuel, ele fala: observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Munificência é generosidade, né? Será que a gente para observar quão generoso são as concessões, né, que Deus nos dá em todas as ocasiões, né? Já agradecemos por mais um dia de vida, agradecemos pelo que temos, né, em nossas mãos para poder caminhar. Será que isso já não é o bastante? Se o que eu pleito, né, para a minha vida, os meus objetivos, o motivo de eu gastar o meu tempo é realmente o essencial, né? E muitas das vezes a gente só vive, né? Estamos reclamando constantemente da falta de tempo e não observamos, né? Apenas estamos passando pela vida sem realmente vivenciar cada momento, né? E isso é importante, porque isso é o que a gente vai levar no nosso dia a dia, né? Quando a gente acorda, normalmente a gente agradece ou já reclama, né, do despertador estar nos chamando aí
para mais um dia. E é importante a gente ampliar esse horizonte, né? A gente vê que temos muitas riquezas em nossas mãos, mas normalmente a gente valoriza o que nos falta, né? E talvez essa falta seja benéfica para o meu crescimento como espírito, né? Será que o que eu peço é o que realmente eu preciso nessa caminhada, né? Será que esse objetivo para o qual eu pretendo gastar o meu tempo de vida correndo atrás dele é o que eu vou levar, né, como espírito imortal nessa caminhada? Né? Fica para a reflexão do que estamos fazendo com o nosso tempo, né? E ele continua: enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Então, nós temos muita dificuldade de dividir, né? De distribuir. Vemos isso do lado material, né? A questão do auxílio, muitas das vezes a gente doa, né? Aquilo que nos sobra, né? Que está sobrando de nós, e mesmo assim talvez não por completo, né? A verdadeira caridade talvez seja muito difícil ainda praticada, né? Mas ainda vemos muitas pessoas às vezes tirar do necessário, né? Para dar para o próximo, né? Lembramos aí do óbolo da viúva, né? Onde ela doa uma quantidade muito menor do que os outros, mas ela tira do necessário dela, não das sobras, né? E esse é o ápice, né? Da gente enxergar talvez o próximo maior que nós, né? E assim vivenciamos esse amor. E se pensarmos também não só do lado material, mas até na questão do tempo, como comecei a falar, né, anteriormente, será que a gente já não está racionando também o nosso tempo, né? Estamos às vezes almoçando, fazendo atividades com as nossas famílias ou qualquer outra ocasião, mas muitas das vezes não estamos lá, né? Nosso corpo está lá, né? Nosso corpo físico, mas muitas das vezes está cada um com o seu celular, com a cabeça em algum lugar. Então, que a gente viva realmente esse presente, né? Que a gente não racione esse tempo, a nossa atenção, que a gente se doe por completo. E ele traz a oposição, né? Deus não altera suas leis de abundância, quer dizer, Deus está sempre dando, ele sempre está oferecendo, cabe a nós, né, estar dispostos a receber o que nos é ofertado, porque ele dá em abundância. Na próxima frase, ele continua: anota na terra em torno de ti. Então aqui é mais um puxão de orelha, né? No começo ele fala, observa, né? Primeiro você vê, né? Presta atenção no que está acontecendo, em tudo que está ao seu redor, tudo que você tem, para depois você tirar suas conclusões. E aqui ele fala anota, né? Quer dizer, guarda, tome nota disso, né? Fique guardado que tudo que acontece em torno de ti na natureza, né? Será que a gente repara do que está ocorrendo ou só vemos o nosso mundo, né? Só o meu que é importante? Será que... E muitos exemplos trazidos pela espiritualidade de como agir são trazidos na natureza, como vai seguir na mensagem de agora. Ele traz o exemplo do sol. Ele fala: o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções. Se a gente parar para pensar, o sol, né, ele é essencial para a nossa vida humana na Terra, né? Ele fornece para nós a luz, né, o calor, a energia. As plantas, né, absorvem essas luzes aí para fazer a fotossíntese, gerando aí para nós o nosso ar, né, que respiramos. Então, ele está ali presente, dando o seu máximo, né, sempre distribuindo os raios da melhor maneira. E toda manhã ele faz a mesma coisa. É manhã porque para nós gira, né? Ele fica 24 horas, né, no trabalho, fornecendo essa energia. E por mais que existam, né, nuvens ali bloqueando, né, esses raios de chegarem ao solo, ao seu destino, ele continua fazendo a sua parte. E isso é um exemplo para a gente, né? Para quem já andou de avião, né? Às vezes você está lá, o tempo está todo nublado, quando você pega determinada altitude, você vê que o céu está azulzinho, o sol
está ali presente. E assim a gente tem que ser na vida, né? Que a gente faça a nossa parte, independente da receptividade do outro, que a gente tenha consciência de que estou fazendo a minha parte, né? O meu melhor eu estou dando. E esses exemplos a gente traz da natureza. E ele traz mais um, trazendo para a gente do ar, né? O ar puro e sem medida. Respirar é algo que a gente faz já inconsciente, né? Já acordamos respirando, quando dormimos estamos respirando e não damos conta da abundância de ar que temos, né? De quanto nos é ofertado para que o nosso corpo físico possa continuar essa sua jornada, né? E muitas vezes a gente só dá falta ou lembra que tem um ar quando o nosso corpo já não consegue mais captar esse ar e abundância que nos é oferecido. Mas se pensarmos até na mensagem, né? O ar está lá, a gente que não consegue pegar, né? Então que a gente repare, né? Olha esse ar que está aí disposto para a gente continuar a nossa jornada, né? Ele nos dá sem querer nada em troca. E o outro exemplo que ele dá aqui, a fonte que se dá sem reservas, né? Lembrando aqui da nossa água, né? Trouxe o sol, o ar e a água. A gente pensa da água, falamos de reservas de água, mas a lei divina é tão exemplar, né? Que se a gente pensar no ciclo da água, ele não tem reserva, né? Se fosse algo que tem uma reserva, iríamos ver ele abaixando. E esse ciclo, essa reserva vai se renovando, né? Então, tudo que a gente precisa para a nossa vida, tudo Deus nos doa por excelência, né? Ele nos dá tudo, ele não dá por partes, né? Assim como ele envia seu Espírito, os Espíritos, né, para nos auxiliarem por inteiro, ele também o faz em todas as suas leis, né? Em tudo que ele nos fornece para a nossa caminhada. E Emmanuel traz, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Deus, ele fornece a todos, né? O sol está aí para todos. Temos às vezes as diferenças de localidade, né, neste nosso planeta, mas o sol está lá irradiando, né? E Deus não acha que um é privilegiado ou outro. Ele fornece a todos, né? E muitas vezes nos achamos que falta algo para a gente, né? Olhamos o outro, né? Normalmente em coisas materiais, e achamos que ele é mais privilegiado que a gente, que ele recebe mais do que a gente, né? Até tinha notado que eu pensei, normalmente a gente não vê ninguém invejando, né? Alguém que está trabalhando muito, talvez no centro espírita, ou fazendo algo, né? Normalmente a gente quer as coisas materiais que nos trazem esse prazer imediato, né? E a gente recebe o que a gente precisa para a nossa evolução como espírito, né? Se a gente pensar até na cruz, né, de Jesus, temos também a nossa cruz. E cada um tem a sua, não adianta a gente ficar olhando a do outro e querendo para nós. Somos espíritos diferentes, né? Nascemos todos simples e ignorantes, chegaremos ao mesmo local como espíritos puros, né? Mas cada um faz a sua caminhada. Cada um tem a sua cruz, cada um precisa de algo, né? Então, que a gente possa olhar para dentro de nós e ver o que realmente eu tenho para caminhar. E pegar o que eu tenho e colocar em prática, né? Não perdermos tempo olhando para o que o próximo tem e queixando que me falta aquilo. E ele continua. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. Mesmo nós espíritas, né, com esse conhecimento que nos é ofertado, a gente esquece que somos espíritos, né? Nós somos espíritos em um corpo material, mas a matéria nos faz tão forte, né? Nos traz essa energia tão
pulsante que normalmente a gente esquece, né? E a gente começa a viver mais o material do que realmente nos tem necessidade. E se a gente tem tudo isso no plano físico, né? Tudo isso é nos ofertado no plano material, no plano espiritual, como Emmanuel traz também, nos traz, né? Acontece também, né? Então, quando tivermos, né, desprendidos desse corpo, né, tivermos desencarnados, também será nos oferecido todo o material necessário para a nossa evolução espiritual, né? Sabemos que a Terra, né, é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, se aqui já nos é ofertado toda essa abundância, tudo que a natureza nos oferece com excelência, fica quase imaginável, né, a gente pensar como vai ser no plano espiritual, ou como é, né, no plano espiritual. Emmanuel continua: as portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. Quer dizer, Deus está fornecendo e está acessível a todas as criaturas, né? Ele até fala, né, que a porta estão constantemente abertas, né? Então não são poucos que detêm a chave que a porta está trancada. A porta está lá aberta, né? Será que eu quero caminhar até essa porta, né? O que eu estou fazendo? Será que eu realmente quero? E se a gente pensar em tudo que Jesus nos trouxe, né, até através de suas curas, em tudo ele pediu o primeiro passo da pessoa, o movimento da pessoa, né? Ele não curava ali deliberadamente, né? Ele via ali as pessoas que tinham potencial, mas será que ela realmente quer, né? Então se esforça, né? Faz por merecer. Se a gente for pensar que tudo está aberto, né? Tudo depende de nós. O que me impede de amar? O que me impede de ser bom? É algo externo ou é o meu querer, né? E eu acho que nisso está a mágica, né, do espiritismo, né? O ritmo do meu caminhar, as escolhas que eu faço, são todas motivadas por mim, né? E delas geram a responsabilidade, né, dos meus atos. E isso não depende do outro, né? Então a porta está lá aberta. Será que eu realmente quero ir lá? Será que eu quero buscar isso? Será que é isso que hoje me atrai, né? O que eu estou fazendo com esse tempo, com essa encarnação, com tudo que eu tenho, qual o meu querer? Para que lado eu estou direcionando, né, todas essas virtudes que são me dadas, né? Para a gente refletir um pouquinho. E Emmanuel continua: no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa receber e utilizar proveitosamente, né? Então, pegando a mensagem anterior, né? A porta está lá, né? Tudo, Deus nos oferece tudo. Mas o que eu estou recolhendo, né? O que eu estou disposto a pegar para mim? Cada um corre atrás do que é útil, né? O que hoje para mim é o importante, né? Nessa nossa busca e em tudo que a gente tem, será que o caminho é próximo ao que Jesus nos trouxe, né? Se a gente pensar até no tempo em Jesus encarnado, né? Quantas pessoas tiveram a oportunidade de conviver, de estar ao lado dele, mas quão poucas, né, mudaram, né? Com o convite que ele veio nos trazer. Me recordo do livro Há 2000 anos, né, em que nos é trazido uma das encarnações de Emmanuel com o senador romano Públio Lentulus, que ele recebe esse convite pessoal do Cristo, né, de segui-lo, e ele ali não o faz de imediato. E, em contrapartida também, a gente lembra de Saulo, né, que é um exemplo de conversão que a gente tem, que ao ver Jesus, né, naquele brilho todo, acaba se cegando e ficando cego, né, e olhando para dentro de si, e ali se tem a conversão e ele começa a seguir o Cristo. E será que nós também não estamos recebendo ou recebemos, né, diariamente esse convite do Mestre, né? E aí, como que estamos agindo a esse convite? Para que lado, né, que eu estou indo?
Será que estamos com o nosso interior, né, preparado, com essa mudança de conversão preparada para seguir esses ensinamentos da Boa Nova? Né? Tem até aquela passagem, né, não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Quer dizer, é necessário que a gente faça essa mudança interior, né? Esse preparo, essa melhoria, essa aquisição de virtudes para que essa novidade do Cristo possa se fazer presente dentro de nós, para que a gente possa exemplificar através de nossas atitudes o Mestre, né? E isso depende da gente, qual recipiente que eu estou separando para pegar toda essa porção de riqueza que é oferecida a nós todos os dias, né? Como eu falei anterior, depende da gente, né? Tudo depende do que estamos dispostos a fazer, do nosso esforço. Ele fala, estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Quer dizer, estuda, nós já estamos aqui, né? Talvez já estejamos aí no primeiro passo, né? Da gente estudar, olhar, pegar os ensinamentos que temos, né? Ler, ver se isso realmente cabe para mim, observar, olhar tudo o que acontece, né? Após a aquisição desses conhecimentos, a gente olhar ao lado, ver como acontece, tudo que está ocorrendo e trabalha. Como que eu posso ser útil dentro disso tudo, né? Dos conhecimentos que eu já tenho, do que eu observei, como eu posso melhorar? Como eu posso fazer a vida do próximo melhor? E renova-te para o bem. Me lembrei aqui do exemplo dos atletas, né? Muitas das vezes vemos, né, pessoas muito boas, com muitas habilidades em determinadas áreas. Às vezes é um atleta que vemos nas Olimpíadas, né, quebrando recordes, fazendo tempos aí de atividades que nos vemos às vezes como impossíveis, né? Músicos, né, perfeitos, né, que tocam melodias aí que acalmam, né, que nos acalmam. E todos eles começaram dando o primeiro passo, errando, né? E chegaram nessa perfeição, nesse auge, através dessa melhoria do dia a dia, desse esforço, né, através de muitos erros, e assim também se faz na prática do bem, né? Temos que praticar, temos que querer nos esforçar cada dia. Vamos errar? Vamos, né? Mas paulatinamente vamos melhorando até que a gente atinja essa prática do bem, né? Até que se torne natural em nós esse fazer do bem, de sermos úteis para o próximo. Então, a dica de Emmanuel, né? Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem, né? O que a gente está precisando. Então, que essa chama, né? Essa vontade de mudança, que a gente possa colocar lenha nessa fogueira, né? De nos melhorar. E ele fala, amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Né? Então a gente deve ampliar a nossa visão, que ele fala, né? Parar de enxergar esse copo vazio e ver tudo que eu tenho na mão. Olha as ferramentas que eu tenho, como que eu posso ajudar? Como que eu posso auxiliar o outro, né? Fazer a vida do outro mais fácil. Muitas das vezes já passei por determinada situação em que posso ali dar um exemplo que vai facilitar a caminhada do meu irmão, né? E assim também, todos praticando, também receberemos isso. Tem uma frase de Joana de Anjos que eu gosto muito, que ela fala que quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros não tem tempo para chorar, né? Então, quando a gente está ali disposto, né, a auxiliar, estamos dedicados, né, muitas vezes que a gente tem próximo um familiar, um pai, uma mãe, né, que temos que cuidar. Muitas das vezes a gente está tão engajado, né, no amor ao próximo, nessa dedicação de cuidado, que a gente esquece um pouco dos nossos problemas, né? E ajudando o próximo, a gente acaba ajudando a nós mesmos. E isso é o que ele nos traz, né? Auxilie os outros, que você também vai ser ajudado. E ele finaliza. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo
à medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus, né? Praticamente o que a gente comentou tudo, né? Deus não dá, né, por partes, ele oferece sempre em abundância e a gente pega o que a gente quer, né? Disso, o que eu estou pegando do que me é oferecido? O que meu recipiente interno, né, meu íntimo, suporta disso tudo? Separei até uma frase do estudo que a gente fez semana passada do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho da mensagem do Espírito de Verdade e ele fala que no cristianismo encontram-se todas as verdades, né? O cristianismo é essa doutrina que Cristo nos trouxe, né? De como aqui agir. Ele é um dos enviados, né, de Deus para isso. Veio completo, né? Não se deu por medida. E o Espírito de Verdade continua. Vou repetir só para não perder, né? No cristianismo encontram-se todas as verdades. E são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Quer dizer, a gente estava com água pura e na gente pôr a mão lá acabou sujando, né? Então, na essência, tudo que Jesus nos trouxe está correto, né? Essa prática do homem, né, de não estar com o recipiente ali preparado para assimilar, acaba deturpando um pouquinho deste caminho que ele veio nos trazer. E tudo que a gente precisa para vencer e trilhar, né, o caminho do bem está à nossa disposição, né? Temos aí tudo oferecido para nós, cabe a nós aí ter olhos de ver, né, para conseguir enxergar realmente o que nos é necessário como espírito e força de vontade para continuar caminhando até a gente adquirir e crescer para o bem, como é o título da mensagem. Assim a gente finaliza, né, esse capítulo 2 do livro. Eu já deixo aqui o convite, né, para continuar acompanhando esse estudo no próximo domingo. No próximo domingo teremos aí o nosso companheiro César Sátiro, trazendo aí para a gente lá do Canadá as reflexões. De antemão agradeço a atenção e desejo uma semana abençoada a todos nós. Grande abraço.